Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa Fé Católica, um programa voltado para discutir as questões da vida pastoral, da doutrina da Igreja, da sua atividade missionária. E nós fizemos durante todo o mês de setembro programas voltados para a Palavra de Deus. No início, discutindo alguns temas do documento 111 da CNBB, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e depois trabalhando textos sobre o profeta Ezequiel, que é o livro escolhido para o mês da Bíblia de 2024, com o lema "Porei em vós o meu espírito e vivereis", Ezequiel capítulo 37, versículo 14. E hoje nós encerramos essa série de programas sobre a Palavra de Deus, mês da Bíblia. E eu quero nessa série de programas encerrar falando um pouquinho sobre São Jerônimo, porque hoje é o dia de São Jerônimo, dia da Bíblia. E vou falar um pouquinho com você sobre São Jerônimo a partir de um artigo do cardeal Dom Orani João Tempesta. Então, vou estar me baseando nele, né? Vejam vocês, 30 de setembro, conforme eu falei, celebramos o Dia da Bíblia. É a memória litúrgica de São Jerônimo. Esse santo foi o tradutor da Bíblia do hebraico e grego para o latim. Da mesma forma que autores sagrados foram inspirados por Deus para escreverem os livros da Bíblia, com certeza também São Jerônimo foi inspirado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para traduzir os livros da Bíblia para o latim. Ele é o patrono dos estudos bíblicos. O dia de São Jerônimo encerra as comemorações do mês da Bíblia. O mês de setembro é, conforme eu disse, o mês da Bíblia justamente porque o último dia do mês é dedicado a São Jerônimo, que morreu em 30 de setembro do ano 420. Que São Jerônimo nos inspire a ter o mesmo amor que ele tinha pelas Sagradas Escrituras. Meditemos a Palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não apenas no mês de setembro, mas durante todos os dias do ano. Interpretemos a Palavra de Deus sob a luz do Espírito Santo e que a nossa vida possa ser direcionada a partir da Palavra de Deus, dos textos bíblicos. Tenhamos com a Palavra de Deus uma relação umbilical. São Jerônimo é celebrado como presbítero e doutor da Igreja. Ele foi exegeta, ou seja, estudava e interpretava os textos sagrados. São Jerônimo nasceu em Dalmácia, no ano de 342. Era conhecido como filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta, e foi declarado doutor da Igreja. Mesmo com todos esses atributos, São Jerônimo não se envaidecia, levava uma vida simples. São Jerônimo tinha uma frase que é célebre, e ela era dirigida aos fiéis e a todos que escutavam São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. A Sagrada Escritura, meus irmãos e minhas irmãs, tem seu fundamento em Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado. E os profetas do Antigo Testamento profetizaram a sua vinda, a sua chegada. Após a morte de seus pais e com a posse da herança, São Jerônimo partiu em busca de realizar o seu desejo de se aprofundar nos estudos. São Jerônimo foi para Roma, onde aproveitou para visitar as catacumbas dos mártires. Durante a sua estadia em Roma, Jerônimo se converteu ao cristianismo. Ele ainda não havia recebido o batismo. Certa noite, ele teve um sonho, no qual era repreendido pelo próprio Jesus, pois estava faltando com a verdade. Ele, de fato, ainda não tinha abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. Ao final de sua permanência em Roma, ele foi batizado e se tornou cristão. Após a sua conversão, iniciou seus estudos teológicos e decidiu fazer uma peregrinação à Terra Santa. São Jerônimo foi acometido por uma grave doença e teve que permanecer em Antioquia.
optando por uma vida de penitência, contemplação e quietude, São Jerônimo decidiu ir para o deserto e se estabelecer em Cálcida com o intuito de optar por uma vida de eremita, ou seja, uma vida de oração e contemplação, retirado do meio da cidade. São Jerônimo ordenou-se sacerdote no ano 379 d.C. Após isso, acompanhou o bispo Paulino a um conselho regional em Roma. Foi apresentado ao Papa Dámaso como um exegeta e profundo conhecedor das linguagens bíblicas. O Papa o escolheu para ser seu secretário em 382 d.C. O Papa lhe deu, inclusive, a incumbência de revisar uma tradução dos 4 evangelhos em latim. Ele concluiu esse trabalho antes da morte do Papa no ano 384 e ainda acrescentou uma versão dos Salmos, traduzida do grego para o latim. São Jerônimo foi expulso de Roma em 385, após a morte do Papa, e foi para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica da Sagrada Escritura, que compunha o Antigo Testamento. São Jerônimo se interessou pelo texto e começou a trabalhar sua revisão. Ele começou a comparar os textos em hebraico e os salmos que já havia traduzido do grego e começou a traduzir esses textos para a língua latina. Esse trabalho de São Jerônimo levou aproximadamente 15 anos e incluiu também uma nova tradução dos Salmos, feita somente do texto em hebraico. A tradução dos textos bíblicos, meus irmãos e minhas irmãs, do hebraico para a língua latina, ficou conhecida como Vulgata, ou seja, popular, comum. A versão Vulgata era a única versão oficial usada pela Igreja Católica até o ano de 1530. A partir desta data, começou também tradução para as línguas modernas, em razão de o povo não falar mais o latim. Olha que bacana, né? Então nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, do mês da Bíblia, falando de São Jerônimo, que é o grande inspirador na Igreja Católica, para termos um mês dedicado às Sagradas Escrituras, para incentivar, ampliar o nosso contato com a Palavra de Deus, para que nós possamos ouvir mais a Palavra de Deus, escutá-la, fazer da Palavra de Deus o centro da nossa vida. E eu quero encerrar esse programa com uma frase muito popular do São Jerônimo, já dita que desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Se quisermos conhecer a Jesus, não podemos abrir mão das Escrituras Sagradas. Ali estão um testemunho e um testamento da vida de Jesus. Nosso muito obrigado a todos vocês. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa e, conforme eu já disse no programa de sexta-feira, a partir do dia 1º de outubro, a partir de amanhã, estará conduzindo o programa Fé Católica a nossa amiga e colaboradora teóloga Virlene Mendes. Estará à frente do programa durante todo o mês de outubro. Nós temos feito assim: um mês eu conduzo o programa, outro mês a Virlene, e vamos fazendo esse revezamento aí junto com vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês durante todo esse mês de setembro. Fiquem com Deus. Um forte e carinhoso abraço a todos. Tchau, tchau.